Essa reunião é um planejamento da reitoria atual de ir nos centros pelo menos uma vez por semestre. Nós recebemos no ano passado, não sei mais exatamente em que período, porque o tempo fica difícil para a gente se situar, mas naquela reunião o nosso colegiado da unidade não participou como participou desta vez. Eu acho que o ponto positivo da reunião foi que nós marcamos uma reunião de colegiado da unidade antes da reunião com o staff e convidamos o colegiado, porque a visão dos professores e das pessoas que representam o colegiado da unidade não necessariamente é a visão da direção, porque nós temos os nossos problemas que a gente já sabe, mas significa que também o pessoal que participa do colegiado pode ter outras visões, outros olhares sobre a própria administração do CSE e da própria administração central. Então, nesse sentido, quando foi me pedida essa data, eu já solicitei que quanto mais pessoas envolvidas na administração central participassem da reunião também, mesmo sabendo que é muito difícil reunir todo mundo, e até por conta da própria greve que tinha sido deflagrada no dia 11 e a reunião que foi no dia 12. Mas achei muito positivo, por quê? Porque várias pessoas participaram, os temas eles não foram inicialmente já para direto falar de greve, não era esse, porque isso já estava programado, não tinha nada a ver em tratarmos de decisões em relação a posicionamentos. Mas sim, começamos falando de infraestrutura, porque é o que mais pesou, é o que os professores nos cobraram, indo para a sala de aula sem ar-condicionado. Isso já aconteceu em 2022, aconteceu em 2023, e claro que agora em 2024. E a gente ainda está sofrendo essa onda de calor justamente nessa semana, que começaria hoje, pelas minhas olhadas nas previsões de tempo, e se vai se intensificar até final de semana. Com isso, muitas salas estão realmente sem ar, porque é a realidade. No ano passado, o que nós fizemos? No ano passado, nós trabalhamos com a ajuda da FEPESE, mas no sentido das limpezas dos ares condicionados, e poucos foram arrumados, porque o valor é muito alto por aparelho. Nós temos 35 salas no bloco B, e temos mais várias outras áreas de salas de aula, ambientes coletivos, como laboratórios, auditório, no CSE. Então, o número de máquinas é praticamente 100 em numeral. E aí, isso eu questionei na própria reunião agora aqui, porque nós temos um documento, uma ata, que a administração central conseguiu pegar carona, que é do Exército, para 365 ares que eu imaginei, que eu tenho lembrança. Então, enquanto eu estava na reunião com os diretores na própria sexta-feira, no final do dia, para sair aquela nota que a reitoria fez, e depois teve uma outra nota que alguns diretores assinaram, e eu queria questionar a administração central quantos ares seriam consertados no CSE, porque se é 365 em todo um campus, significa que eu tenho muito mais do que. Então, o que ficou decidido? Serão arrumadas especificamente aquelas que ainda têm conserto, e limpeza, isso não está transparente nessa ata, se vão ser limpos todos os ares. Então, o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando com isso já com a FEPESE desde o início do mês de fevereiro, fizemos os orçamentos necessários, fui atrás das dispensas de licitações. Por que eu não entrei nas dispensas? Porque vários centros entraram e depois, como contadora que sou, eu sei que essa cota vai extrapolar. Então não adianta eu usar um recurso de emergência que eu não vou poder arrumar praticamente nada. Os processos que eu olhei de outros centros, que eu prefiro não dizer quais, eles são todos de 3, 4 ares, de 3, 4 máquinas, num valor de 20, 23 mil reais. Isso não resolve o meu problema. Então não adianta eu entrar nessa carona de fazer dispensa de licitação. O que eu estou incomodada é que eu gostaria de já estar com os aparelhos comprados para aquelas salas que já têm inservíveis. Nós temos vários aparelhos inservíveis no CSE. Tem várias salas que não tem como arrumar nenhum nesse primeiro momento. Então a gente vai arrumar o que é possível arrumar. A administração central vai vir e vai arrumar aqueles que a FEPESE, com a nossa intervenção, não conseguirá fazer, porque são muitos. Então, nesse quesito, eu espero que nessa semana que vem vocês já vão sentir uma mudança por conta do que nós estamos fazendo com a FEPESE. Questionei a prefeitura como é que eu vou fazer a manutenção dos ares via essa empresa
data lá da carona, se eu funciono aqui com aulas de manhã, tarde e noite. Então, eles virem aqui só para arrumar nos períodos, não dá. Então, a gente vai ter que melhorar isso aí, mas esse é um planejamento nosso. Em relação à infraestrutura, foi isso. Reforma de banheiro nem tocamos muito, porque já fizemos outras reuniões, isso está mais adiantado. E nós vamos ter um congresso grande aqui em setembro, que é a ENAMPAD. Em relação à pesquisa, a gente também deu a palavra à nossa representante da pesquisa, que é a professora Sandra, para que ela colocasse a questão dos próprios espaços físicos e da resolução que saiu no final do ano passado, falando do que é núcleo, o que é um instituto, o que é uma pesquisa. Então, a gente tem que repensar isso, e aí eu já contactei na própria reunião para o professor Jacques, então, puxar um seminário com a professora Sandra e todos os pesquisadores que têm núcleos aqui no CSE, para a gente repensar essa questão. São 140 núcleos, eu acho que sendo 158 professores, está meio exagerado, né? Claro que também temos os técnicos que podem fazer também núcleos de pesquisa, pelo menos que me consta já é possível. Em relação, aí falamos da graduação, porque na graduação também nos preocupa muito. Nós temos evasão, nós temos a permanência, tem acontecido casos aqui, por exemplo, chegou ontem para mim um aluno que veio para cá sem ter onde ficar. Chegou aqui para mim ontem. Então, perceba, nós precisamos permanecer com esse aluno. Fizemos os contatos com a PRAE, mas não tem uma solução imediata, né, por conta de falta de recursos. Então, acho que as falas importantes foram da pesquisa, foi da graduação e foi também da pós-graduação, porque o professor Werner estava presente como pró-reitor, e aí também já provocamos uma discussão em relação aos próprios trabalhadores da própria, não eu provoquei, ele provocou, colocou alguns casos que já existem algumas junções de programas. Mas isso é uma questão que não depende da direção. Existe uma câmara pelo nosso regimento, é essa câmara quem vai deliberar lá na pós-graduação, assim como temos a Câmara de Pesquisa e Extensão, que vai deliberar também em relação a essas questões. De modo geral, a reunião foi longa e acabou não podendo todos os pró-reitores que vieram falar. Por exemplo, a professora Olga só deu uma falinha naquilo que foi falado de extensão. A técnica e pró-reitora Sandra, da Prodegesp, já pré-agendou uma reunião conosco, porque já estava no calendário, não tem a ver com a questão da greve, para o dia 11 de abril. E com a greve a gente vai ter que rever. Mas eu tinha chamado a da JOR também para a reunião. E o Marcelo veio, só que não conseguimos trabalhar com ele, porque eu acho que a gente também queria orientações, enquanto gestores, para analisar planos de trabalho, para analisar essas questões, que eu acho que o CSE carece dessa atenção da DAJOR conosco. Então, eu fiz essa solicitação também. De modo geral, a reunião foi boa, foi pacífica, foi respeitosa, não teve nenhum desrespeito. Participaram coordenadores de pós-graduação, coordenadores de curso em menor número, chefes de departamento tinha representação, os institutos estavam representados, e eu também queria falar da PDI, mas não deu tempo. A professora responsável pelo PDI, Andréia, ela saiu antes da gente conversar, porque está caminhando o PDI. Só que eu acho que deveria ter uma suspensão desse cronograma, porque com os técnicos em greve, eu não acho certo continuar. Mas isso é um assunto que não depende de mim, e a CEPLAN e a Comissão Central é quem vai decidir. Mas fiz o meu pedido, para que a gente... Fiz ao reitor, inclusive, o pedido da suspensão do PDI. De modo geral, foi muito bom. Eu acho que foi participativo, que é o importante para nós. A participação da nossa comunidade. Porque sem a comunidade não tem como fazer gestão.